Bom, pessoal, então meu nome é Yara, eu sou farmacêutica, sou formada pela UFJF, sou formada pela UFJF em farmácia e sou mestre em ciências farmacêuticas pela UFRJ e doutora em ciência, tecnologia e inovação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa universidade tão linda e centenária, que deu-se início lá em 1913 com a Escola de Agronomia e Medicina Veterinária. Então, a Medicina Veterinária é o curso, né, junto com a Agronomia, mais tradicional da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que foi realmente declarada como Federal Rural do Rio de Janeiro em 1967. E o programa de pós-graduação em Ciências Veterinárias também é um dos mais antigos da Rural, é o primeiro em parasitologia veterinária, né? Ele começou como parasitologia, depois ampliou para Ciências Veterinárias, e ele tem mais de 50 anos. E em 2009, a Rural inaugura seu primeiro curso multidisciplinar de pós-graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Agropecuária, e é aqui que começa a minha história, e que também começa a história da farmácia veterinária na Rural. Eu vim para a Rural, então, cursar meu doutorado, e comecei a minha linha de pesquisa desde então, e em 2010 surge o curso de graduação em farmácia, criado o curso, a primeira turma começa em 2010, e eu entro também, ingresso como professora, na época ainda assistente, eu tinha um pouco mais de um ano de doutorado. E o que eu vou contar hoje é um pouquinho dessa história aí, desde 2009, 2010, até os dias de hoje, do que a gente vem trabalhando. Então, quando eu comecei, né, o doutorado, eu me deparei com um novo mundo, como farmacêutica, me vi com grandes desafios para desenvolver produtos de uso veterinário. Isso porque a gente se depara com uma variedade de espécies e várias questões relacionadas à dificuldade de administração e todo o contexto de segurança ocupacional, ambiental e alimentar quando a gente fala de animais de produção. É um desafio muito grande em que a gente tem que estar inteirado com o conceito de saúde única e pensar na saúde dos seres humanos, dos animais e do meio ambiente. A linha de pesquisa principal do laboratório que eu ingressei, liderado pelo professor Fábio Scott, veterinário de formação, é o controle de parasitas de animais domésticos, que tem um contexto muito importante também, alinhado com o conceito de saúde única, já que os parasitas são vetores, né, transmissores de doenças também para o ser humano, e o uso de antiparasitários, ele está muito relacionado também com a contaminação ambiental e com questões ocupacionais, no caso de pets, né? E então, a gente se viu buscando alternativas para solucionar esses desafios, com duas grandes vertentes: desenvolvimento de novas formas farmacêuticas e também, um pouquinho mais para frente, buscando novos compostos de origem natural, com outras parcerias inúmeras, né, dentro da universidade. Um projeto de doutorado trabalhou com o fipronil, que é um pesticida utilizado na agricultura e também na veterinária, para controle de ectoparasitas, tanto em animais de companhia quanto em animais de produção. A ideia era trabalhar com uma alternativa ao uso tópico do fipronil, que é a única formulação que está disponível no mercado, e elaborar uma formulação injetável, preocupados em minimizar a contaminação ambiental. Então, orientada pelo professor Fábio Scott, a gente primeiramente desenvolveu e validou uma metodologia analítica para quantificar o fipronil, porque a gente precisava entender a biodisponibilidade dele por uma outra via de administração, e esse trabalho foi publicado em 2012, na revista Química Nova, e posteriormente, então, elaboramos uma formulação, aplicamos de forma injetável, e pudemos observar o perfil farmacocinético do fipronil administrado pela via injetável, de rápida
absorção e lenta eliminação, e também avaliar a eficácia desse produto contra o carrapato, Rhipicephalus micrópolis, pela via injetável, né? E a gente obteve até 95% de eficácia contra as formas adultas. A partir desse resultado, que foi publicado na Vet Parasitology em 2016, a Viviane continuou trabalhando com o fipronil injetável, e aí trabalhando em diversas formulações e avaliando a influência da formulação dos recipientes da formulação na farmacocinética do fipronil, e também fez os estudos de estabilidade de todas as formulações. O doutorado da Viviane ainda rendeu frutos de uma parceria com uma indústria veterinária que deu sequência aos estudos em vivo, né, mais estudos em vivos e também estudos de estabilidade da formulação para viabilizar essa formulação como um produto. Tá? Ainda com o fipronil, a Raquel, que hoje é professora da Federal de São João del Rei, orientada do Fábio também, ela, então, da mesma forma que pensamos para o bovino, agora pensando para os cães, viabilizar uma nova via de administração para o fipronil, e aqui, para os cães, uma formulação oral, pensando também em minimizar contaminação ambiental e assegurar a segurança ocupacional. E aqui, no caso, foram elaboradas formas farmacêuticas sólidas mais simplificadas, e avaliou-se apenas a eficácia pela via de administração oral, e obteve-se eficácia contra pulgas, alta eficácia contra pulgas e eficácia moderada contra carrapatos. E aí, dando continuidade ainda com o fipronil, a Gabriela, que foi minha aluna de mestrado, pelo programa de pós-graduação em Química, desenvolveu o comprimido de fipronil, e aqui nesse projeto, o professor Luiz Guerreiro, também do meu departamento, auxiliou a gente, orientou a Gabriela, e o comprimido foi desenvolvido, caracterizado, de acordo com todos os parâmetros farmacopeicos, foi desenvolvido o método de dissolução também, perfil de dissolução, e após aplicado pela via oral, foi-se elucidado a farmacocinética do fipronil pela via oral, e além do perfil do fipronil, também determinamos o perfil da sulfona, que é o principal metabólito do fipronil em vivo, e também detectamos um perfil de rápida absorção e lenta eliminação. Esse trabalho foi publicado na PPS Farm Scientech em 2020. A Gabriela, no doutorado, continua trabalhando com o fipronil. O trabalho dela está disponível nos infográficos no YouTube, para vocês visualizarem, e se baseia na influência de dose do fipronil na farmacocinética e na eficácia terapêutica no controle de pulgas e carrapatos em cães, um estudo em vivo. E para a gente fechar, né, essa ideia de nova via de administração para o fipronil, já que tem vários trabalhos relatando a presença de fipronil em águas superficiais no Brasil e no mundo, a Thaís, no doutorado dela, minha aluna de doutorado, está avaliando a presença de fipronil na bacia hidrográfica do Rio Guandu, tá? O trabalho dela vai ser apresentado amanhã no formato oral, vocês vão ter mais detalhes desse trabalho. Nesse contexto de análise ambiental, o Frederico, que hoje é professor do colégio do Instituto Federal de Aracruz, no Espírito Santo, trabalhou com monitoramento ambiental, detecção de nonilfenol, também na bacia do Rio Guandu, e foi detectado em algumas amostras a presença do nonilfenol, que é um disruptor endócrino também muito importante quando a gente pensa em contaminação ambiental. O trabalho dele publicado na revista do Colégio da Sociedade de Química Brasileira. E ainda com o fipronil, também com parceria do professor Luiz, foi um trabalho da Isabela, que foi orientada dele, e de outros parceiros também, né, sempre com o nosso grupo trabalhando junto. Foi desenvolvido nanopartículas contendo fipronil,
foi avaliado, né, a característica física e estudo de liberação, e o fruto desse trabalho foi depositado uma patente no INPI. Outra molécula que a gente já trabalhou é o fluazuron, que foi o mestrado da Thaís, em que ela desenvolveu e validou uma metodologia para a detecção do fluazuron no plasma bovino. O fluazuron é um antiparasitário também usado no controle de carrapatos. E esse trabalho foi publicado na Revista Virtual da Química, em 2019. Com esse método desenvolvido e validado, a gente adaptou para avaliar o fluazuron em plasma de capivaras, porque a ideia aqui, no caso, é trabalhar com uma formulação contendo fluazuron para o controle do Amblyomma scutum, que é o transmissor da febre maculosa, né? Então, uma zoonose. E esse trabalho está em andamento. Os estudos preliminares foram feitos, primeiramente, com cobaias, porquinho da Índia, né? Onde se conseguiu, então, identificar o perfil farmacocinético do fluazuron em diferentes doses administrado pela via oral. E as próximas etapas é, então, realizar esse estudo com as capivaras, porque a ideia é administrar em forma de iscas, né, que são colocadas no ambiente para controlar o carrapato. Uma outra molécula, outro antiparasitário, é o piriproxifene, que é a Gabriela, bom, esqueci de falar que essa é a Débora, aluna de doutorado do professor Fábio, orientada por mim. A Gabriela foi orientada também do Fábio, e Viviane co-orientou, e eu também auxiliei no trabalho. E a gente usou o piriproxifene, administrado pela via oral, no controle de Hematobius irritans em bovinos. O sistema para administração da formulação oral foi depositado também como um modelo de invenção, um modelo de invenção, modelo de utilidade no INPI. A partir do resultado da Gabriela, a Melina foi minha aluna de iniciação científica, depois foi orientada no mestrado pelo professor Luiz, no programa de pós-graduação em Engenharia Química, e agora é minha aluna de doutorado nas ciências veterinárias. Continua trabalhando com o piriproxifene. No mestrado, ela fez os ensaios iniciais com alguns sistemas de liberação para o piriproxifene, usando alguns polímeros, e agora no doutorado, o objetivo é desenvolver filmes poliméricos sobre a forma de apresentação de um bolus intraruminal, também para o tratamento da mosca do chifre, né, da Hematobius irritans em bovinos. O trabalho dela também vai estar na seção de infográficos de desenvolvimento, para ter mais detalhes. Fugindo um pouquinho dos antiparasitários, mas uma molécula que é muito utilizada também na medicina veterinária, a doxiciclina, que é um antibiótico tetracíclico utilizado no controle da erliquiose canina, que é muito comum, e de infecções respiratórias em gatos. A doxiciclina, ela existe no mercado veterinário e também no humano, né? Mas as formas farmacêuticas veterinárias são comprimidos e pó para ressuspensão, e ela tem características que dificultam a adesão ao tratamento, como o longo período de tratamento e principalmente a questão da palatabilidade, por possuir um odor, né, um sabor muito amargo. E aí foram desenvolvidas algumas formulações manipuladas contendo a doxiciclina, sob a forma de cápsulas pela Fernanda, biscoitos palatáveis pelo Rodrigo e uma suspensão oral pelo Augusto. E os três foram meus alunos de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso. Essas são formulações que a gente usa bastante na rotina para o tratamento dos nossos cães e dos nossos gatos do laboratório. Dando continuidade ao trabalho do Rodrigo, a Isabela, minha aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Química, desenvolveu e validou metodologia analítica, bioanalítica, para estudo de farmacocinética da doxiciclina
sob a forma de biscoitos palatáveis, né, mastigáveis, e avaliou tanto a biodisponibilidade quanto a interação medicamentosa com um suplemento vitamínico que é muito comumente prescrito em associação com a doxiciclina, e também avaliou a palatabilidade desses biscoitos. Esse trabalho ainda não foi publicado, está em fase de submissão, e dando continuidade ainda ao processo de investigação e tentativa de melhoria da palatabilidade da doxiciclina, a Tainara, que é orientada de iniciação científica da Viviane, está desenvolvendo alguns filmes poliméricos e outras estratégias para melhorar a palatabilidade da doxiciclina. O trabalho dela também vai estar disponível lá nos infográficos. Um outro problema muito recorrente na clínica é a periodontite do cachorro, e utilizando a doxiciclina associada ao meloxicam, foi desenvolvido formulações de géis de quitosano, mucoadesivos, para o tratamento dessa doença. Inicialmente, a tentativa de desenvolvimento desse gel foi feito um estudo em vivo, foi publicado na Revista Brasileira de Medicina Veterinária, mas a gente não obteve uma resposta clínica, né, com diferença significativa do placebo, usando a doxiciclina nem isolada, nem associada ao meloxicam, mas dando continuidade na busca por alternativas do tratamento da periodontite, um trabalho desenvolvido em parceria com o professor Douglas, do DCFAR. A gente utilizou o óleo essencial de esquinos mole, incorporado também a um gel mucoadesivo de quitosano, e avaliou in vitro a atividade antimicrobiana, e obteve resultados positivos, e também a caracterização química do gel obteve resultados adequados, com um gel pseudoplástico. E esse trabalho está aceito na revista Anais de Academia Brasileira de Ciência, ainda não foi publicado, mas já está aceito. E ainda em busca, né, de formulações para o tratamento da periodontite, o Augusto, meu orientado de mestrado no programa de Ciências Veterinárias, está desenvolvendo filmes poliméricos contendo extrato da goiaba, também para o tratamento da periodontite. O trabalho dele está disponível também na seção de infográficos. Essa daqui é a Bianca, que foi minha aluna de iniciação científica. E essa parte de produtos naturais, né, que é a nossa linha mais recente, o primeiro trabalho que a gente desenvolveu com sucesso foi usando o óleo essencial também dos quilos moles para o tratamento, para o controle da pulga, que tem nos cefalos felis. Foi o trabalho da Lilian, orientada da professora Caterina, e orientada pelo professor Douglas, e a gente publicou na revista, na Parasitology de Cambridge, os resultados de controle, né, com determinação de ICL-50, desse óleo essencial para pulgas, e foi feito também toda a parte de caracterização química, e aí esse estudo aqui é multidisciplinar, com participação de diversos professores da universidade, e também a parte de viabilidade celular, que foi feita também. Ainda com esquilos moles, a gente desenvolveu o trabalho também no controle do Rhipicephalus micrópolis, publicado na Revista Brasileira de Medicina Veterinária, e desenvolvemos formulações, submetemos também um depósito de patente para o INPI, com formulações tópicas para o tratamento de pulgas e carrapatos, contendo o óleo essencial de esquinos moles. O João, meu aluno de iniciação e trabalho de conclusão de curso, a gente continuou trabalhando, né, com o resultado positivo que a gente teve nesse primeiro trabalho da linha. A gente então começou a buscar óleos essenciais com potencial de atividade ectoparasiticida, e aqui nesse trabalho, publicado também na Parasitology, e feito toda a caracterização química, foi possível observar atividade sobre a pulga em diversos estágios, né, adulto, ovo e larva, de uma série de óleos essenciais, com destaque para a atividade
da Cinnamomum, que é a canela, e o Osmium gratíssimo. O Osmium gratíssimo, então, também foi estudado no controle de larvas de carrapatos, de 3 carrapatos, o carrapato do cachorro, o do cavalo e o do boi, tá? Os sanguíneos, o Rhipicephalus sanguíneos, o Amblyomma escúpulo e o Rhipicephalus micrópulos, e foi determinada atividade frente a esses 3 carrapatos e também caracterização química. E dando sequência à avaliação do Osmium gratíssimo, a Leandra, que é minha orientada de mestrado, vem explorar o uso desse óleo essencial no controle de ectoparasitas de interesse veterinário, e o trabalho dela vai ser apresentado amanhã também na Câmara como apresentação oral. Mais um óleo essencial que também foi avaliado, que é o óleo de cravo, cisdígeno aromático, desenvolvido pela Monique, também foi orientada pela professora Cat, orientada pelo professor Douglas, e eu ajudei no trabalho. O cravo tem como constituinte majoritário o eugenol, e foi avaliado a diferença de atividade entre o óleo e o seu constituinte majoritário, de forma isolada, no controle da pulga, e foi publicado na Vet Parasitology esse ano. E as mais novas integrantes do laboratório, minhas alunas de iniciação científica, dando sequência a essa busca de novas atividades dos óleos, tanto dos óleos essenciais. A Ingrid vai estar trabalhando com diversos óleos essenciais no controle da pulga, e as minhas Vitória Martins e Vitória Coimbra, trabalhando com os isolados também, buscando explorar o uso de formulações farmacêuticas contendo tanto os óleos essenciais quanto os isolados também no controle de ectoparasitas de interesse veterinário. Bom, essa é a equipe atual, né? Minhas alunas de doutorado, Thaís, Melina e Gabriela, de mestrado, Geraldo e a Leandra, e de iniciação científica, as Vitórias e a Ingrid. Queria agradecer muito, né, a equipe do laboratório interno e também aos colaboradores, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. Trabalhar com farmácia veterinária é um ramo em que a gente precisa muito de colaboração, não tem como não trabalhar com os veterinários e também com a ajuda dos químicos, biólogos, enfim, é uma equipe multidisciplinar. Queria agradecer muito a todos os colaboradores, professor Douglas Chaves, que é meu parceiro, colaborador desde sempre da área de produtos naturais, é com ele que eu desenvolvo os trabalhos com óleo essencial e com extratos, professor Marco André, que também trabalha junto com a gente, com a parte de plantas aromáticas e medicinais, ou o professor Fábio Boylan, que é uma colaboração recente, ele é professor da Trinity College e tem trabalhado com a gente também nessa parte de produto natural, dando o apoio. A professora Shana, que é professora que é responsável pelos ensaios microbiológicos, né, no tratamento da periodontite, a gente tem trabalhado com ela nesses ensaios microbiológicos. Professor Luiz Guerreiro, que também é do DCFAR, junto comigo e com o Douglas, e que é parceiro na parte de tecnologia farmacêutica, e o professor Cristiano, que é da Química, e trabalha com a parte de viabilidade celular, também auxiliando nos ensaios adicionais que a gente trabalha com os óleos essenciais. E a nossa família LQEPV, né, o meu orientador, Fábio Scott, que deu início a tudo isso, que, na verdade, sempre sonhou, ele sempre trabalhou com a indústria farmacêutica, com a parte de eficácia e segurança, e quando eu e Viviane chegamos, ele realizou o sonho de finalmente conseguir colocar em prática as ideias que ele tinha, e como veterinário ele não conseguia, mas ele tinha muita vontade de começar realmente a desenvolver formulações. A professora Caterina, que trabalha com a parte de produtos naturais também com a gente, a Viviane, que está junto desde sempre, que vai contar um pouquinho da história dela também, mas ela está aqui na minha história junto, né, estamos juntos. O Jeffrey e a Bárbara, que são pós-docs do laboratório e que comandam toda a parte dos testes in vitro e os ensaios com os parasitos. Agradecer à universidade,
que é a minha segunda casa, né? A gente tem um carinho muito grande por essa universidade linda. Ao meu departamento de Ciências Farmacêuticas, a pós-graduação de Ciências Veterinárias e pós-graduação em Química, e aos órgãos de fomento, né? E muito obrigada, aqui está um pouquinho de lembrança de todo mundo algumas pessoas que passaram, né? Várias formaturas e algumas confraternizações. Muito obrigada.